Boa noite, queridos alunos. Parabéns pela data de hoje, né? O dia que comemoramos aí essas duas profissões maravilhosas, né? Que é o auxiliar de enfermagem e o técnico em enfermagem. Vocês ainda não estão formados, né? Mas isso é uma questão só de tempo, né? Pouco tempo. Eu considero vocês já todos como profissionais da área da saúde. Por isso, parabenizo a todos vocês, tá bom? Bom, pessoal, nossa aula de hoje será sobre a montagem, a circulação e a desmontagem da sala de operação, tá? Aquele vídeo anterior que eu passei para vocês já fala resumidamente tudo que nós vamos abordar na aula de hoje, tá? Então, pessoal, só para recapitular, o que é a sala de operação, né? É o local destinado para a realização do ato anestésico cirúrgico, tá? E possui aí uma estrutura física padronizada e regulamentada, tá? A sala de operação, gente, ela é fundamental para o desenvolvimento das atividades, né, do centro cirúrgico, tá? Pessoal, todas as instituições têm como obrigação, vamos dizer assim, de ter os seus protocolos de procedimentos operacionais padrão, tá? Que a gente chama de POP, tá? Elas são de suma importância em toda a instituição e principalmente ali na montagem, na circulação e na desmontagem de uma sala de operação, tá? Então, para que a cirurgia ocorra de uma maneira correta, né, alguns cuidados eles devem ser considerados, tá? Então, pessoal, a gente tem que se atentar muita coisa desses cuidados cabe a nós da enfermagem, tá? Mas tem que haver um espaço físico adequado, né? A vestimenta de nós profissionais, ela tem que ser apropriada, tá? Tem que ser uma vestimenta privativa, né? Uma roupa que tenha sido lavada adequadamente, esterilizada adequadamente, tá? A utilização adequada do uniforme privativo e dos EPIs, tá? Então não adianta a pessoa estar na sala de operação, né, e circular o hospital inteiro com aquela roupa, né, com aquele uniforme e depois entrar lá na sala para poder circular uma cirurgia. É lógico que a gente vai estar levando micro-organismos aí para o nosso paciente, não é isso que a gente quer, tá certo? Então, essa questão de ficar andando com uniforme privativo para todo canto da instituição, isso não é legal, tá certo? Isso não se faz. É a mesma coisa da gente falar de usar avental aí para ir pro restaurante, para ir para perfumaria, tá? Isso não pode acontecer, tá certo? Então, se precisar por algum motivo sair do centro cirúrgico, né, precisa estar trocando de roupa, tá bom? A gente não pode correr o risco de levar micro-organismos aí para os nossos pacientes, tá certo? Todos os equipamentos, pessoal, eles têm que estar em perfeitas condições de uso. Para isso, nós temos que fazer o teste em todos os equipamentos antes de iniciar aí a cirurgia, tá certo? Então, lembra que a gente aprendeu que tem o foco, né? O fixo e o móvel, tem aparelho o bisturi elétrico, né? Tem uma série o monitor cardíaco, né? Então tem uma série de equipamentos que cabe a nós da enfermagem fazer o teste dele, tá? A gente tem que testar antes do procedimento cirúrgico, né? Para ver se ele está em condição de uso, tá? Materiais apropriados à anestesia e à cirurgia. A gente precisa ter um manuseio correto desses materiais esterilizados, tá? A gente tem que abrir de maneira correta, tá certo? Para que aí não seja contaminado, tá? É, E o número de pessoas também, né? Não adianta a gente ter uma sala de operação
com 10, 20 pessoas ali dentro. As pessoas têm que ser necessárias para tal procedimento, tá? Então, por isso que hoje dificilmente a gente encontra aí estágio para auxiliar e técnico lá no centro cirúrgico durante uma cirurgia, né? Tem algumas instituições que acabam concedendo, que é difícil, mas aí acaba não entrando toda a turma, tá certo? Então, assim, precisa ter o controle aí do número de pessoas, né? Quanto as pessoas que estão ali na sala operatória tem que ser somente as pessoas que são necessárias para aquele ato, tá? Bom, pessoal, a montagem da sala de operação envolve procedimentos realizados com a finalidade de assegurar condições funcionais e técnicas necessárias ao bom andamento do ato cirúrgico e à segurança do nosso paciente, tá? É, esse procedimento, né? Todo procedimento normalmente é realizado pelo circulante da sala, né? A montagem da sala geralmente ela é realizada pelo circulante, tá? Então ele verifica o procedimento que está programado, né? Qual tipo de cirurgia aquele paciente vai fazer, tudo isso antes da chegada do paciente. Consulta informações, né, contidas no aviso de cirurgia, providencia todos os materiais permanentes e descartáveis, tá? Para a realização daquele procedimento, como kits cirúrgicos, pacotes de campo, rouparia, aventais cirúrgicos esterilizados, as compressas, gases, enfim, todos os materiais utilizados para o procedimento cirúrgico é de responsabilidade do circulante, tá certo? Bom, pessoal, aí é uma sala de operação, como a gente já viu em aulas anteriores, né? Não tem grandes. A gente percebe que é uma coisa teoricamente bem simples, tá? Não tem grandes equipamentos, tá? Tem somente aí os equipamentos necessários, tá? Bom, pessoal, então qual é o objetivo da efetiva montagem de uma sala de operação, tá? Então, proporcionar a realização do ato cirúrgico anestésico com técnica asséptica, tá? A fim de minimizar o máximo aí a contaminação por micro-organismos, planejar, disponibilizar todos os materiais e equipamentos necessários, tá? Para a realização da anestesia e da cirurgia, tá? Bem como adequar os recursos humanos aos protocolos assistenciais, tá certo? Bom, pessoal, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são equipamentos básicos de uma sala de operação: a mesa cirúrgica, o foco central e focos acessórios, que são aquelas iluminações, tá? Duas mesas de instrumentação, duas mesas auxiliares, o equipamento, né? O carro de anestesia, o bisturi elétrico, dois hampers, dois baldes para lixo, um coletor para materiais pérfuro cortante, instalações elétricas adequada, instalações hidráulicas adequada, saída de gases medicinais funcionante, sistema de ventilação com ar condicionado centralizado, tá certo? Isso, pessoal, é o mínimo que a vigilância, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela pede, tá certo? Menos que isso não dá, tá? É no mínimo isso aí, tá? Todos esses materiais aí, todos esses equipamentos na realidade, tá certo? Bom, a Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico recomenda que a sala de operação siga protocolos supervisionados pelo enfermeiro com lista de materiais, equipamentos, artigos e particularidades,
tá certo? Então tem que ser o auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, ele pode ser esse circulante, mas o enfermeiro precisa supervisionar esses profissionais, esse ou esses profissionais, tá? Para que tudo corra da melhor maneira possível, tá? Os procedimentos e as atividades realizadas pelo circulante da sala antes, durante e após o ato cirúrgico têm a finalidade de proporcionar condições funcionais, né? Condições funcionais e técnicas necessárias ao desenvolvimento aí do procedimento, tá certo? Bom, algumas atividades aí desenvolvidas pelo circulante da sala. Então, ele verifica a escala de atividades, confirma a sala de operação, né? A confirmação da sala de operação sobre responsabilidade e existe alguma informação importante ou adicional, tá? Então, esse circulante, ele verifica a escala ali de cirurgias que serão realizadas naquele dia, né, ou naquele período, confirma a sala de operação e ele verifica se existe alguma informação importante aí adicional, tá certo? Então, ele tem que ler o aviso de cirurgias, ele tem que confirmar todos os materiais específicos e os equipamentos solicitados pela equipe médica, tá certo? Então, isso depende muito do tipo de cirurgia que vai ser realizado, porque cada cirurgia ela tem a sua necessidade aí referente a materiais e equipamentos, tá certo? Então, ele tem que se certificar do nome do paciente, a idade, o horário da cirurgia, qual será a equipe cirúrgica, qual será o anestesista escalado, tá? E o tipo de anestesia que esse paciente vai utilizar e principalmente aí o tempo estimado de ocupação ali daquela sala, tá? O tempo estimado daquela cirurgia, tá certo? Então, realiza a limpeza pré-operatória da sala de operação, juntamente, né, com o pessoal aí da higienização, tá? Ele verifica, ele se certifica que a limpeza da sala de operação ela está adequada, ele verifica se os equipamentos também estão limpos, tá? A gente precisa, né, o circulante de sala, ele verifica se as tomadas estão funcionantes, tá? Se os equipamentos móveis, o foco, a mesa, tá tudo funcionando, tá certo? A gente falou sobre isso, né, no comecinho do vídeo, tá? Então, assim, a gente precisa se certificar que está tudo funcionando, tá? A gente tem que verificar antes a funcionalidade desses equipamentos, tá? Não dá para ser na hora ali do procedimento cirúrgico, tá bom? Então, o circulante de sala, né? Ele traz para a sala de operação todo o material necessário, ele providencia os equipamentos, né? Solicitados aí pela equipe de cirurgia, que vai constar lá no aviso, né? No, no quadro de avisos de cirurgia, tá? Então, ele tem que garantir que os lavabos, né, contêm os materiais ali necessários para a degermação e lavagem das mãos, tá? Providencia bancos, suportes de soro, braçadeiras, os arcos, rampers, mesa para o instrumental, tudo aquilo que é necessário lá na sala de operação é responsabilidade aí do circulante, tá? O circulante também, ele tem que checar a integridade das embalagens, tá? Do material esterilizado, bem como a validade, tá certo? Então, não é só ali no preparo de medicações que a gente verifica a validade dos materiais e medicamentos. Lá no centro cirúrgico, lá na sala de operação, a gente verifica também,
tá certo? Porque pode ter acontecido um erro lá do pessoal que encaminha, né, do pessoal lá da CME, então, que é a Central de Material de Esterilização, e pode ter acontecido um erro e veio alguma coisa aí com data de validade vencida, tá certo? Então, a gente precisa se certificar que tá tudo dentro da validade e que as embalagens estão preservadas, tá? Materiais, medicamentos fora da validade, né? Com a embalagem aí violada, precisa ser descartado, precisa ser substituído, tá certo? Jamais a gente deve deixar permanecer ali na sala de operação ou qualquer outro procedimento que nós da enfermagem vamos realizar, jamais a gente pode permitir que esse material ou medicamento seja utilizado aí com a data de validade vencida. Tá certo? Então a gente verifica o carro de anestesia, a gente monta o carro de anestesia também, tá? Seguindo sempre os protocolos lá da instituição, tá bom? Bom, vai providenciar também todos os impressos que são necessários ali dentro do centro cirúrgico, tá certo? Então, na sala de operação, a ficha de anestesia, aonde o anestesista ele coloca todas as informações, né? Todos os parâmetros aí que foram monitorados durante aí no decorrer da cirurgia, antes, durante e depois, tá certo? Requisição de exames laboratoriais. Então, todos os formulários que podem ser utilizados ali, o circulante precisa aí deixar disponível, tá certo? Bom, disponibilizar os artigos, né, nas mesas auxiliares de acordo com a anestesia a ser realizada, tá? São todos os tipos de anestesia que a gente já viu. Quando a gente fala disponibilizar os artigos, né, então o circulante ele precisa colocar sobre a mesa todos os materiais que serão utilizados, tá certo? Agulhas, seringas, gases, compressas, enfim, todo o material que vai ser utilizado, tá? E a gente precisa deixar disponível também o material utilizado na intubação dos pacientes, tá certo? Bom, a circulação da sala de operação ela é realizada de acordo com a evolução do ato anestésico cirúrgico e dos tempos cirúrgicos, tá? Também é levado em conta a necessidade do procedimento, as condições clínicas e a gravidade da patologia cirúrgica do paciente. A circulação da sala operatória, ela é privativa da equipe de enfermagem, tá? Então, tem instituição que ainda contrata o auxiliar de enfermagem para trabalhar ali no centro cirúrgico. Tem instituições que não contratam mais o auxiliar, e sim o técnico, tá certo? E sempre com a supervisão do enfermeiro, tá? Então, assim, no geral, o técnico ou auxiliar de enfermagem, ele pode circular a sala, tá certo? Mas em grandes cirurgias, a Associação Brasileira dos Enfermeiros de Centro Cirúrgico recomenda que o auxiliar e o técnico podem circular, mas também o enfermeiro, tá? Então, e aí é um trabalho em conjunto. Ambos terão que circular, tá? Em grandes cirurgias, tá certo? Bom, pessoal, em cirurgias complexas, né? Como transplantes, cirurgias cardíacas, neurológicas, né? Também pode haver a necessidade de 2 circulantes, tá certo? Além do enfermeiro, tá? Então, dependendo aí do tipo de cirurgia, né? Se a cirurgia ela é complexa, pode haver sim a necessidade de 2 circulantes mais o enfermeiro,
tá certo? Bom, pessoal, o profissional que circular a sala, tá? Ele deve ter conhecimento específico e treinamento adequado, tá certo? Por isso que as instituições preferem contratar aqueles profissionais que já têm experiência em centro cirúrgico, tá? Ou remanejar alguém de outro setor para o centro cirúrgico, tá certo? Bom, a SOBEC, ela possui 61 recomendações em salas operatórias, tá? Vamos ver algumas delas, tá? Então, recomendações para circulação em sala operatória. Então, conduzir o paciente à sala operatória em maca própria, com os devidos cuidados, com sondas, drenos, catéteres, tudo com a devida segurança, tá certo? Para que isso não seja aí tirado, retirado, né? Puxado, deslocado, tá certo? Quando a gente recebe o paciente lá na sala de operação, a gente, com toda a certeza, nós precisamos nos apresentar, falando o nosso nome, falando a nossa função ali, tá certo? E conferir aí com os dados com o paciente. Lembrando que a gente não fala o nome do paciente e pede para ele confirmar. Nós perguntamos o nome dele, nós perguntamos a data de nascimento dele, tá certo? Isso se o paciente estiver consciente, tá? Ele não estando consciente, a gente vai confirmar pela pulseira, tá certo? De repente por uma etiqueta, tá? Aí tudo depende do protocolo da instituição. A gente confirma todos os dados do prontuário, tá? A gente verifica a pulseira, confirma. Tem lá uma plaquinha que disse para o paciente que ele tem que estar em jejum. O pessoal lá da nutrição, né, não mandou dieta para esse paciente. E por isso ele está em jejum? Não necessariamente, tá? Então, pessoal, a gente tem que confirmar se esse paciente ele está em jejum, inclusive de água, tá? E demonstrando para ele a importância do jejum, tá certo? A gente tem que verificar também se o paciente faz uso de prótese dentária, né? Se ele retirou essa prótese dentária, tá certo? Se ele retirou aliança, pulseiras, brincos, piercings, tá? Isso não pode permanecer no nosso paciente lá na sala de operação, tá certo? Nós sempre vamos colocar o paciente em decúbito dorsal, tá? Depois, se o médico achar aí que precisa, que tem a necessidade de fazer a mudança de decúbito desse paciente, aí nós auxiliamos, tá certo? A gente auxilia sempre na monitorização do paciente. Nós instalamos oxímetro de pulso, monitor cardíaco, o aparelho de pressão, termômetro, tá? Toda essa parte aí, nós, profissionais da enfermagem, nós que realizamos, tá certo? Colaborar sempre com anestesista aí na punção venosa, tá? Tanto pode ser uma punção venosa periférica ou um acesso venoso central, tá certo? Então, o acesso venoso central, quem realiza é o médico, acesso venoso periférico, nós da enfermagem podemos realizar essa punção, tá certo? Auxilia na oxigenação do paciente antes da indução anestésica por meio de colocação de máscara de oxigênio. Então, nós instalamos a máscara de oxigênio no nosso paciente, tá? Nós precisamos estar sempre atentos, atentos a todas as etapas da anestesia, tá? Então, pessoal, nós temos que trabalhar ali juntamente com o anestesista, auxiliando a todo momento, tá certo? E manter-se extremamente atento. Então, nada de celular, pessoal. Celular barra enfermagem não combina, tá certo? Manter o paciente aquecido com todos os acessórios disponíveis, tá? Então, tem centros cirúrgicos aí que tem manta térmica
outros têm aí a manta laminada, enfim, vai depender ali da instituição e do tempo de cirurgia desse paciente, tá? Nós auxiliamos também, nós aí como circulantes de sala, auxiliamos também a equipe cirúrgica se vestir, tá certo? E nós aí iniciamos a abertura dos pacotes em sequência lógica, tá certo? Sempre com técnica asséptica, tá certo? Quando a gente fala em uma técnica lógica, a gente não vai abrir em primeiro lugar a linha que vai fazer a sutura do paciente, tá certo? Então, sempre o que vai usar primeiro é o que nós vamos abrir primeiro, tá certo? A gente ajusta o foco de luz sobre o campo operatório, aproximamos os rampers, né? E os lixos ali para a equipe, para que ao desprezar as compressas, gases e embalagens, seja aí de uma maneira mais facilitada, tá? A gente aproxima ali do cirurgião bancos e pedais dos equipamentos, tá? Tem cirurgião que ele gosta de operar em pé, outros sentados, tudo vai depender aí também do tempo de cirurgia, tá? Bom, pessoal, então a gente realiza a segunda fase da lista de verificação de segurança em cirurgia antes da indução de anestesia, tá? A gente realiza, lembra que aquele vídeo que nós assistimos dizia que a gente realiza a contagem de tudo, tá certo? Antes e depois, tá? Do ato cirúrgico. Mantenha a sala sempre em ordem após o início da cirurgia e ao longo de todo o procedimento, tá? E a gente evita ao máximo sair da sala durante o processo de anestesia e cirurgia, tá? Evitar sempre abrir aí as portas, né, da sala de operação desnecessariamente, tá certo? Manter certa distância da mesa do instrumentador para que a gente não o atrapalhe, tá certo? Então, toda a parte dos instrumentais aí, quem oferece para o médico é o instrumentador cirúrgico, tá? A gente realiza a terceira e última fase de lista de verificação de segurança de cirurgia, antes da saída do paciente, tá? Lembra que a gente viu o vídeo e tava dizendo que a gente faz a contagem antes e aí, assim que o médico termina o procedimento cirúrgico, né? A gente verifica aí, faz na realidade a contagem, tá bom? Bom, quando a gente vai fazer o transporte de qualquer equipamento pesado ou de grande valor, né? A gente pede sempre o auxílio de um colega de trabalho, tá? Lembrando que tem instituições que no nosso contrato de trabalho já diz que se nós quebrarmos algum equipamento, né? Aí por falha nossa, né, por desatenção, enfim, por negligência, imperícia ou imprudência, nós temos que arcar aí com os custos deles, tá? Então, tomem bastante cuidado, peçam ajuda, tá bom? Todos os campos e instrumentos cirúrgicos nós temos que retirar, tá? Que estejam ali sobre o paciente, utilizando sempre equipamentos de proteção individual, tá certo? A gente remove ali o excesso de antisséptico, sangue, secreções da pele do paciente, tá? A gente coloca ele na sala de recuperação de anestesia de uma maneira assim mais limpa possível, tá certo? Nós vestimos a camisola no paciente, nós vamos cobri-lo com os lençóis e cobertores, tá? Organiza o prontuário do paciente com todos os impressos, pertences e exames desse paciente, e esse prontuário tem que ser encaminhado juntamente com esse paciente, tá? Tanto para a sala de pós-anestesia, né, de recuperação pós-anestésica, como lá para o leito, tá? Do quarto, ou UTI, se for o caso, tá certo? Auxiliar no transporte do paciente, tá?
passar o plantão para a equipe de enfermagem da sala de recuperação pós-anestésica e retornar à sala de operação a fim de iniciar a desmontagem, tá certo? Em que consiste a desmontagem? Consiste na retirada de todo o material e equipamento utilizado ali no procedimento cirúrgico, tá? E não podemos esquecer de retirar também tudo o que não foi utilizado, tá certo? Bom, pessoal, giro de sala, equipe, auxiliares de enfermagem, responsável pela retirada e pelo encaminhamento de todo o material e equipamento ao final de um procedimento, bem como a limpeza concorrente da sala de operação, tá? A proposta do giro de sala reduz consideravelmente o tempo de espera entre o término de uma cirurgia e o início de outra, tá certo? Auxiliando também no desempenho do circulante. O giro de sala é algo ainda em expansão no Brasil, tá certo? Uma pessoa ali para poder desmontar a sala. Pessoal, lembrem-se que essa sala de operação, ela é desmontada, né? Nós fazemos ali a limpeza juntamente ali com o auxílio do pessoal da higienização, tá? E em seguida entra outro paciente e tudo começa novamente, tá certo? A recomendação para a desmontagem. Se eu perguntar na prova para vocês quais as recomendações para a desmontagem da sala de operação, reunir em um único carro limpo produtos e instrumentais não utilizados, tá? Para devolução ali para o local destinado à sua guarda. Seguir a rotina de desmontagem e limpeza da sala de operação determinada pela instituição, tá? Então, lembra que a gente falou dos POPs, né? Protocolo de cada instituição, tá? A gente descarta todo o material pérfuro cortante em recipiente rígido específico, tá? Que aí é utilizado a caixa amarela, a caixa de Descarpac, Descartex, tá? Reunir e retirar todos os instrumentais da mesa, acondicionando-o na caixa em que vieram e observando a sua integridade e o seu número de identificação. Tem alguns médicos que eles têm a sua própria caixa, que ele leva o seu material. Então, o instrumentador dele que se responsabiliza por isso, tá? Mas tem instituição que não, que o médico usa todo o material, né? Todo o instrumental do hospital, tá bom? Então, a gente tem que se certificar aí de quem é o material, tá? Agrupar as peças de aço inoxidável, assim como instrumentais avulsos. Revisar e desprezar os campos e os lençóis sujos em hampers após a contagem dos instrumentais, tá certo? Acondicionar os materiais e instrumentais sujos e encaminhá-los para o expurgo da central de material e esterilização. Remover da sala os equipamentos que não serão utilizados na próxima cirurgia. Informar aos profissionais do serviço de higiene sobre a necessidade de retirada do lixo, da troca dos sacos plásticos e da limpeza do chão. Proceder com a limpeza concorrente e a montagem aí para o próximo procedimento. Pessoal, equipe da enfermagem não cuida do chão, tá certo? Nós vamos cuidar dos equipamentos, tá? E aí a gente realiza a limpeza concorrente após o ato cirúrgico, prepara a sala aí para o próximo procedimento, tá bom? Bom, pessoal, a sala de operação, ela é imprescindível para o bom andamento do procedimento anestésico cirúrgico. É também uma forma de o enfermeiro estabelecer e quantificar os indicadores de qualidade assistenciais. A circulação da sala de operação envolve conhecimentos especiais, tá, da equipe de enfermagem sobre técnicas assépticas, espaço físico, manuseio de materiais e equipamentos e assistência ao paciente e à equipe cirúrgica. A desmontagem também proporciona condições de atendimento ideal ao paciente cirúrgico, de modo a remover os itens após o término de cada procedimento e deixar a sala limpa, organizada,
para receber o próximo cliente, tá certo? E aí, pessoal, eu tô deixando para vocês 4 questões para vocês me responderem, tá certo? Essa foi a aula de hoje, tá bom? Eu espero que tenha sido legal para vocês, eu espero que tenha ficado bem claro, né, as abordagens que aqui eu fiz, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom, meus amores? Um beijo.